Muito boa tarde a todos e estamos no ar então com o Doutora Elisa Explica e vamos falar hoje aí de projetos culturais incentivados, né? E para que contratar assessoria jurídica para esses projetos? Então, em primeiro lugar, vamos entender o que são esses projetos. Os projetos incentivados, né, são projetos que são submetidos às leis de incentivo à cultura, que existem tanto na esfera municipal, quanto estadual, quanto federal, e que vão captar recursos para a realização desses projetos, né? Então, já há muitos anos, desde a década de 90, nós temos mecanismos legais, leis que estabelecem políticas de incentivo cultural a esses projetos. Muitas vezes esses incentivos vêm do próprio governo, né, através dos fundos destinados à cultura, e outras vezes esse incentivo vem através dos próprios empresários, por meio de abatimento no imposto de renda. Então, os empresários investem em projetos culturais de todo tipo em troca de abatimento no imposto de renda. E quando a gente diz projeto cultural de todo tipo, vai desde a realização de shows, até seminários e congressos e eventos científicos de formação cultural e artística da população, até, por exemplo, a curadoria de museus, né, ou acervos culturais que são muito importantes em qualquer formato, né, por exemplo, de discos, de livros, de arquitetura, de pintura, né, curadoria de exposições, né, de artes plásticas, até projetos também de oficinas junto a comunidades carentes, enfim, tudo que tiver relevância para a disseminação da arte, da cultura, para a preservação do nosso patrimônio artístico, né, vai estar aí, então, protegido, né, através das leis de incentivo à cultura, vai estar sendo incentivado para que todos participem e que haja dinheiro para viabilizar essas produções, tá? Então, gente, cada um desses projetos tem um edital, cada um desses projetos tem um jeito de se submeter a eles para tentar conseguir dinheiro para realizar o projeto, né? Então é muito importante ficar de olho ali nos editais que são publicados, né? Normalmente eles são publicados ou pelo site do Ministério da Cultura, no caso dos editais federais, né? E tem outros também, outros ministérios que publicam os respectivos editais, né? Como o MEC, que publica editais na área da educação, que pode ter alguma pertinência, e as próprias agências de fomento, né? Aí é um pouco mais na área científica, mas você tem lá o CNPq, né? Você tem lá a FINEP e outras agências de fomento, tá? Mas na área cultural é mais o Ministério da Cultura mesmo, na esfera federal. Na esfera municipal, você tem as secretarias estaduais de cultura, que fazem, então, também a divulgação desses editais de incentivo. E você tem na esfera do município os editais municipais, né, de leis de incentivo à cultura, que estabelecem também a possibilidade de destinação de recursos para projetos que tenham abrangência municipal. Como saber se eu vou submeter o meu projeto ao município, ao estado ou à União, né? Em qual edital eu devo inscrever o meu projeto? Normalmente eu posso inscrever em vários editais ao mesmo tempo, né? O que difere um do outro é muito mais a questão da relevância, da abrangência do meu projeto. Se o meu projeto ele promove apenas a cultura local ou se é mais abrangente, né? E tem reflexos em todo o meu estado, ou mesmo se é um projeto relevante nacionalmente falando, então eu posso ir classificando esse projeto como um projeto municipal, estadual ou federal. E nada impede que eu submeta a mais de uma lei de incentivo a esses projetos, tá, gente? E aí, se eu for contemplado, eu vou somar esses recursos para poder realizar o meu projeto, tá? Então, é bem interessante, tá? Fazer isso. E aí a gente entra um pouquinho com a parte jurídica, tá? Muitas vezes os organizadores de projetos culturais, né, os proponentes, chamados proponentes, é assim que a gente fala, eles não se preocupam muitas vezes com essa questão da assessoria jurídica. Eles não destinam recursos, não preveem nos seus planejamentos a destinação de recursos para assessoria jurídica, tá? A gente normalmente chama isso de rubricas, né? É cada um dos selos, cada uma das classificações de destinação de recursos que o poder público faz.
A assessoria jurídica, a parte jurídica, muitas vezes ela é esquecida, né, porque é considerada burocrática ou desnecessária, e é aí que eu queria fazer esse chamado, né, destacar a importância aí da assessoria jurídica nesses projetos. Gente, na maioria das vezes, projetos culturais, tá, eles envolvem questões muito específicas de propriedade intelectual, tá? Envolvem cessão ou licença de direitos autorais sobre obras, né? Então, ou seja, para eu realizar o meu projeto, a minha obra, eu preciso de autorização de outros autores de obras anteriores, tá? Então, isso tem que ser feito por uma assessoria jurídica competente para isso, né? Muitas vezes esses projetos envolvem direito de imagem, então eu preciso autorizar o uso da minha imagem, né? Eu preciso autorizar que a imagem de outras pessoas sejam inseridas nesse projeto, ok? Né? Você tem audiovisual envolvido, você tem fotografia envolvida, né? Ou mesmo se não tem, mas eu tenho filmagens, tá certo? Ou seja, eu tenho registros, né, daquele projeto ali com imagens, então eu preciso me preocupar com direito de imagem. E quem vai fazer isso é o advogado, assessor jurídico do projeto, tá? Além disso, né, então de direito autoral, direito de imagem, também tem as questões relacionadas às marcas, então muitas vezes tem várias marcas envolvidas e tem que saber como é, né, o direito marcário ali, o que que se pode, não pode fazer com cada marca, como é que elas devem ser colocadas, né? Às vezes tem determinadas autorizações especiais de acesso a ambientes, a locais, tem conversas com órgãos públicos que podem ser feitos pela assessoria jurídica, tá? Então isso também é um outro ponto bastante relevante aí nesse debate, ok? Mesmo que não haja tudo isso, mesmo que seja um projeto bem simples, que não envolve tanto direito de imagem, direito autoral, eu vou ter sempre prestações de serviços que precisam ser devidamente formalizadas, né? Para eu contratar pessoas para trabalhar no meu projeto, tá? Fazendo assistências, fazendo apoio, compondo a equipe para qualquer trabalho, eu preciso formalizar essas contratações através de contratos de prestação de serviço. Esses contratados vão ter que emitir nota fiscal, vão ter que emitir recibo de pagamento de autônomo, né, para comprovação. Então, para comprovação junto às leis de incentivo, essas pessoas vão ter que emitir, né, os prestadores de serviço vão ter que emitir nota fiscal, vão ter que emitir recibo de pagamento de autônomo. Então, gente, tudo isso tem que ser comprovado junto às leis de incentivo. É extremamente importante que haja uma assessoria jurídica que vai organizar toda essa parte, né, de contratos dos projetos culturais, ok? Ter uma boa prestação de contas, cumprir com os contratos que são necessários para a realização do projeto cultural é um requisito para se habilitar a ser aprovado e conseguir recursos em outros editais, né? Então, os bons empreendedores culturais são aqueles que cumprem com as suas obrigações e têm sempre portas abertas, né, junto à esfera municipal, estadual ou federal da cultura. Então, pessoal, quando vai fazer o projeto, é extremamente importante que se preveja, né, a assessoria jurídica como parte do planejamento, como uma rubrica a qual tem que ser destinados recursos, né? Ou seja, como parte da equipe mesmo, tá? De produção daquele projeto cultural. E aí, nós estamos falando da esfera de projetos culturais porque tem lei, né, que determina isso e que cobra essa prestação de contas. Mas a verdade, gente, a verdade mesmo é que todo e qualquer projeto na área da cultura, do empreendedorismo, do digital deveria ou deve ter uma assessoria jurídica. Hoje, nós advogados atuamos muito mais como gestores, né, como conselheiros, tá? Enfim, como parceiros aí no planejamento, na execução de estratégias de negócios, do que como, digamos que assim, remediadores de problemas junto ao judiciário depois que os problemas já ocorreram, né? Então, claro que esse é o nosso papel também, né? A gente divide isso muito assim, assessoria jurídica preventiva e contenciosa,
Então a gente chama de preventivo o trabalho do advogado nessa gestão, tá? Um trabalho que vai realmente tentar evitar que aconteçam demandas jurídicas, ações judiciais. E a gente tem o contencioso, que a gente chama assim, que é a assessoria jurídica já junto aos tribunais, quando já houve, já existiu, né? Já está em curso a ação judicial, não teve como preveni-la, ela aconteceu, e aí sim a gente vai ter ali, né, um advogado fazendo esse judicial, tá? Ou seja, representando o cliente junto ao poder judiciário. Mas quando a gente pode evitar isso, gente, a gente evita ao máximo, né? Porque a gente sabe que o judiciário é caro, a gente sabe que é demorado, a gente sabe que é desgastante, e quando a gente fala em judiciário, a gente está falando em briga, né? Tem um nome bonito, a gente chama de litígio, mas nada mais é do que briga, né? São duas partes se opondo perante algum assunto. E a gente não quer isso, né? O empreendedorismo, a gestão, a inovação, trabalha com a ideia de parcerias, de acordos, de estratégias agregadoras, né? E não de oposição, desagregadoras, ok? Então, nossa ideia nunca é trabalhar com litígios. A ideia da assessoria jurídica preventiva, né, em especial em projetos de incentivo à cultura, que é o tema da nossa live de hoje, é a ideia de agregar, é a ideia de somar, de cumprir todos os protocolos, de assegurar os direitos de todas as partes envolvidas para evitar que se tenha demandas judiciais. Tô vendo a Raquel Caran aqui comigo, que prazer te ter aqui, Raquel, seja muito bem-vinda, viu? Estamos falando hoje aqui sobre projetos culturais incentivados e a importância da gente ter uma assessoria jurídica para eles. Então eu estava dizendo aqui para as pessoas que não há uma cultura de se inserir uma rubrica para assessoria jurídica em projetos culturais que são apresentados junto ao poder público para obter recursos para a sua execução. Né? Então, a gente estava dizendo que existe toda uma política de incentivo à cultura desde a década de 90, com editais que são publicados pelo poder público municipal, estadual e federal, e esses editais eles ficam abertos para submissão de projetos, e esses projetos podem e devem ter uma assessoria jurídica. E devem ter porque nós temos direitos de imagem, direito autoral, direito sobre marcas, prestações de serviço, licenciamentos junto a instituições públicas e privadas a serem feitos, né? Então, esses cuidados jurídicos, eles habilitam esse proponente a se submeterem a novos editais, né? A estar em dia com as suas obrigações junto às leis de incentivo. Extremamente relevante. E eu dizia que, por último, que eu também entendo que é muito importante, é que essa assessoria jurídica, ela não deve se dar apenas em projetos culturais incentivados, né? Ela deve se dar em todo e qualquer projeto de empreendedorismo, de inovação, de cultura, tá? Que seja feito ainda que seja na esfera exclusivamente particular, privada, porque isso é papel do advogado, né? Ajudar nessa assessoria jurídica preventiva, é gerir junto, é estar ali, é vestir a camisa da empresa, do projeto, do empreendimento, né? Ou seja, é se apropriar, entender, compactuar, né, do que é a ideia do projeto e defender esse projeto contra todos os riscos que podem ser inerentes a ele, né? É tentar de toda forma prevenir problemas jurídicos na medida em que se toma todos os cuidados no sentido de resguardar os direitos e interesses das partes. Então, na medida em que se faz as devidas licenças, autorizações, que se formaliza os contratos de prestação de serviços, né, as cessões de direitos que forem pertinentes, na medida em que se regulariza as atividades do próprio empreendimento, né, às vezes é uma questão de adequar a empresa com relação ao que ela efetivamente faz, né, então alterar o objeto social, inserir cuidados com relação à LGPD, que está aí também, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Trabalhar com a ideia de compliance dentro das empresas, e aí compliance, isso pode ser o tema para uma próxima live, tá, gente? Mas compliance não precisa ser essa coisa tão complexa que a gente pensa, né? De ter uma consultoria inteira ali só para isso, né? Empreendimentos de pequeno porte não tem essa estrutura, então o compliance é toda atividade preventiva dentro da empresa, né? É a atividade de formação de uma cultura de ética, de uma cultura de
de um comportamento que seja adequado, que não implique em riscos, nem para a organização, nem para os colaboradores, né? E existem dicas simples de compliance que podem ser adotadas pelas empresas e que baixam muito, né, esse grau de risco. E tudo isso, gente, é feito pelo advogado. Né? Então, o advogado, ele hoje é um profissional muito mais versátil do que já foi no passado. A profissão vai se modificando com o tempo e é importante, né, que os empreendedores passem a confiar nessa nova advocacia, que é uma advocacia parceira, é uma advocacia preventiva, é uma advocacia que acompanha o dia a dia das empresas. Né? É assim que eu trabalho no meu escritório e eu sei que eu tenho dezenas, centenas, milhares de colegas que hoje já atuam assim também. Então a gente se torna parte da equipe da empresa, né? E está ali num contrato de assessoria jurídica mensal, permanente, exatamente para dar esse suporte, né? Para participar das principais ações de gestão da empresa, ajudando a prevenir, a calcular riscos, a proteger, né? A amparar os direitos de todos os envolvidos, certo? E com relação a essa questão dos projetos culturais, isso se faz então ainda mais claro, tá? Um projeto cultural, ele é uma imersão numa realidade, né, num conjunto de estratégias, de ações, de resultados, de consequências, de impactos para a sociedade. Então, é como uma imersão que ele é, né, de ações no contexto social, é muito importante que ele esteja devidamente respaldado, tá, por uma consultoria jurídica, que esteja ali parceira junto a este empreendedor, garantindo que todos os cuidados jurídicos estão sendo tomados. Isso, gente, acaba tendo uma consequência muito boa também, que é a de uma formação jurídica mais cidadã, sabe? É a de um zelo do mercado, tá? Um zelo do meio empresarial, né? Do mercado mesmo, em respeitar direitos alheios, em estabelecer diretrizes que sejam resguardadas nas leis, né? Nas resoluções, enfim, em todo o aparato legal que a gente tem, né? Isso, enfim, dá uma segurança maior para o mercado de trabalhar, né? Isso torna o mercado mais equilibrado, mais ético, mais competitivo, com uma concorrência mais leal e com mais espaço para todos. Porque quanto mais a gente abre a concorrência de forma competitiva, mais leal, né? Mais a gente amplia espaço, tá? Então isso também é extremamente importante, a gente saber que uma assessoria jurídica, como um braço de gestão dentro de uma organização, tem esse papel também de diferencial competitivo, de ajudar mesmo, né, na geração de ganhos, de lucratividade, de posicionamento estratégico no mercado, enfim, de valorização da marca, dos ativos da empresa, de resposta rápida aos clientes, de gestão de crise quando é necessário. Um advogado é um dos membros muito importantes numa gestão de crise dentro de uma organização, né? E toda organização tem que ter esse horizonte, porque pode acontecer, né, com qualquer empresa. Então, tudo isso é papel da assessoria jurídica. Bom, pessoal, basicamente é isso, né? Eu queria dizer para vocês que esse quadro, Doutor Elisa Explica, ele acontece todas as quintas-feiras, de 17 às 17h30, mais ou menos, tá? Né? Às vezes acaba um pouquinho antes, um pouquinho depois, é aqui no meu perfil do Instagram. A gente está buscando um melhor horário, ele começou sendo realizado de manhã, agora a gente trouxe ele para tarde, né? Já tivemos aí a ideia de passá-lo para a noite, depois eu vou deixar uma enquetezinha aqui para ver o que vocês acham disso. Mas a ideia é sempre trazer toda quinta-feira temas que sejam temas relevantes, que sejam objeto de consulta, de muitas dúvidas, e compartilhar isso com vocês, porque o conhecimento jurídico ele existe para ser compartilhado, né? A gente precisa formar uma rede de conhecimento, de troca de informações, de ajuda mútua, porque é assim que nós crescemos todos, né? O mercado, a sociedade, nós profissionais de direito, os empreendedores de toda ordem, inclusive empreendedores culturais, é assim que nós vamos chegar lá enquanto sociedade, né? Eu deixo para vocês essa live, ela vai ser editada pelos meus parceiros super queridos da Talentos Produções,
vai ficar aqui no meu perfil editada, tá? E aí eu deixo vocês bem à vontade, me coloco à disposição para responder a dúvidas de vocês nos comentários, tá? Dessa live, ou também no direct, se quiserem conversar, vou estar à disposição lá, tá? Sempre, né? E vamos estender essa conversa e outras sobre temas que queiram tratar, tá bom, pessoal? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Eu queria deixar para vocês o meu grande abraço e voltamos quinta-feira que vem com mais um Doutora Elis Explica ao vivo, se Deus quiser.